Ó ouvinte, antes que o tempo tivesse um nome, antes que houvesse um quando ou um onde, havia apenas Deus. E em torno de fogueiras antigas, outras nações contavam suas próprias histórias sobre o início. Eram contos nascidos do medo e do caos. Histórias de deuses ciumentos em guerra, de um universo nascido da violência, do corpo esquartejado de um monstro marinho primordial. Eram histórias que pintavam a humanidade como um acidente, escravos de argila criados para fazer o trabalho sujo de divindades caprichosas. Mas silencie essas lendas, pois eu lhes contarei uma história diferente, uma história mais antiga, mais verdadeira, uma história não de guerra, mas de palavras. Não de caos, mas de ordem. Não de deuses, mas de Deus. No princípio, não havia nada como o conhecemos. Havia o tohu wa-bohu, o informe e o vazio. Imagine uma tela sem forma, uma escuridão profunda e silenciosa, como o interior de uma pedra. Imagine um oceano sem margens, vasto e sem luz, uma profundeza aquosa, sobre a qual nenhuma brisa soprava. Não era um nada vazio, mas um nada cheio de potencialidade, uma matéria-prima cósmica, aguardando a mão do mestre artista. E sobre a face deste abismo, o Ruach Elohim, o sopro de Deus, o espírito do Criador, pairava, não como um guerreiro se preparando para a batalha contra uma divindade rival, mas como uma águia-mãe pairando sobre seu ninho, cheia de energia criativa, pronta para trazer vida e ordem a partir do que ainda não era. E então, o silêncio da eternidade foi quebrado. Deus falou. E a palavra de Deus não era apenas som, era substância. Era o próprio ato de criar. Haja luz. E a luz existiu, uma explosão primordial de pura energia, que não vinha de sol ou estrela. Era a própria essência da claridade. E Deus, o primeiro ato de sua criação, foi um ato de separação. Ele separou a luz das trevas, estabelecendo o primeiro grande ritmo do universo, o ciclo do tempo. E ele lhes deu nomes, dia e noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. O universo agora tinha um pulso. No segundo dia, Deus continuou sua obra de arquitetura. Ele falou novamente, e uma expansão, um firmamento, se formou no meio das águas primordiais. Ele separou as águas que estavam acima da expansão das águas que estavam abaixo. Ele criou o reino dos céus e o reino dos mares, estabelecendo a estrutura espacial do nosso mundo. Ele construiu os andares da criação. No terceiro dia, Deus se voltou para o reino aquático abaixo e ordenou que as águas se reunissem, revelando a terra seca. O palco estava montado, e então ele ordenou a este palco que se adornasse. Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E a terra obedeceu. Uma explosão de vida verdejante cobriu o solo nu. O mundo estava agora preparado para ser habitado. Os 3 primeiros dias foram a obra de um mestre arquiteto, criando os reinos do tempo, do espaço e da vida. Agora, nos 3 dias seguintes, o mestre-rei preencheria esses reinos com seus governantes. No 4º dia, Deus se voltou para o reino do tempo que ele criara, e ele o preencheu. Haja luminares na expansão dos céus. Ele criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e semeou as estrelas no firmamento. Em um mundo que adorava os corpos celestes como deuses, esta era uma declaração radical. O sol, a lua e as estrelas não são divindades. São servos criados, sinais para marcar as estações sagradas, os dias e os anos. No 5º dia, Deus se voltou para os reinos do céu e do mar, e ele os encheu de vida abundante.
Ele criou os grandes monstros marinhos e todas as criaturas que povoam as águas. E criou todas as aves de asas. E ele os abençoou, dando-lhes a primeira comissão: frutificai e multiplicai-vos. No sexto dia, Deus se voltou para a terra seca e a encheu com os animais terrestres de todos os tipos. O grande palco da criação estava agora cheio de vida e movimento, mas a obra-prima ainda estava por vir. Houve uma pausa, um conselho divino. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta foi a declaração mais revolucionária de todas. A humanidade não seria criada como escrava, mas como realeza. Ser feito à imagem de Deus não era sobre aparência física, era sobre função. A humanidade seria o representante de Deus na terra, seus vice-reis e vice-rainhas, encarregados de governar, cuidar e cultivar a criação em seu nome. E assim, da própria poeira da terra, da Adamá, Deus formou Adão. E com uma intimidade de tirar o fôlego, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. E Deus plantou um jardim, um paraíso chamado Éden, o primeiro santuário, o lugar onde o céu e a terra se encontravam. E ali colocou o homem para cultivá-lo e guardá-lo. As mesmas palavras que mais tarde seriam usadas para o serviço sacerdotal no templo. Mas o homem estava só. E Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. E da costela de Adão, de seu lado, Deus formou a mulher, Eva. Osso de seus ossos, carne de sua carne. Uma parceira igual, para compartilhar com ele a tarefa real e sacerdotal. A criação estava completa. E no sétimo dia, Deus não trabalhou. Ele descansou, não porque estivesse cansado, mas porque sua obra estava terminada e era muito boa. Ele se entronizou em sua criação, deleitando-se nela. E ele abençoou o sétimo dia, tecendo o ritmo do trabalho e do descanso sagrado na própria estrutura do tempo. A soberania e o poder criador de Deus e a importância do descanso e da comunhão com Ele foram estabelecidos como o fundamento de toda a realidade. Esta é a história do nosso início, não uma história de medo, mas de ordem. Não uma história de escravidão, mas de dignidade. É a história de um Deus bom, que falou um mundo bom à existência e o coroou com a humanidade, criada à sua imagem, para viver em comunhão com Ele para sempre. Este foi o começo perfeito. Mas, como sabemos, a história não permaneceu assim. Se esta nova narração da criação o encheu de admiração, junte-se à nossa crônica. Curta este vídeo como uma celebração da beleza e da ordem da criação de Deus. Compartilhe esta narrativa para que a mensagem de dignidade e propósito da humanidade possa ser ouvida. Inscreva-se em nosso canal. A seguir, em nossa próxima narração, veremos como a harmonia deste mundo perfeito foi quebrada por uma única escolha na trágica história da queda do homem.